Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, verso 6, verso 4, quero então desejar às irmãs um feliz dia das irmãs, da mulher, que Deus abençoe ricamente. Irmãos, quero estar compartilhando com os amados está funcionando. Eu fiz questão de comprar um aparelho mais possante. Deus é bom demais, amém? Senão o pastor fica pregando as mensagens, as mais vem depois, convenientes, aí vocês não vão entender nada. Mas eu quero começar minha mensagem, queridos irmãos, não lendo o texto. Mas antes, que Deus abençoe ricamente a todos, sempre é uma alegria estar com os amados. Eu sempre falo que eu estou aqui, mas também estou ali, estou acolá. O Ministério Logos, Deus tem me dado o privilégio de poder estar servindo a Ele também em outras igrejas. Eu quero começar, queridos irmãos, com esse texto. O que chama a atenção vocês nesse texto? A palavra de Deus diz o quê? Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto os seus grandes feitos, grandes coisas que Ele havia feito. A pergunta é: qual o tempo que leva para uma geração se esquecer de Deus? Qual o tempo? Queridos irmãos, fazendo uma observação desse texto, nós temos aqui que ocorreu nesse versículo apenas 3 gerações. A primeira geração, aquela que foi testemunha ocular, aquela que esteve junto com seus líderes, aquelas que participaram de todos aqueles eventos miraculosos. A segunda geração ouviu a história através da tradição oral, que era comum naquela ocasião, onde o pai passava para o filho. Tanto é que a palavra de Deus foi escrita com Moisés, e do início da palavra, lá na criação, até Moisés, passaram-se 7 gerações. Agora a terceira geração, essa não conhecia nada, essa não tinha conhecimento nenhum. No período de 60 a 80 anos, a mensagem de Deus foi apagada naquela geração. E aí nós vamos entender o livro de Juízes. Por isso eu quero, nesta noite, ler o texto da palavra de Deus com os amados, que está lá no livro de Isaías, capítulo 59, verso 21. Se o irmão puder apagar a luz aqui, eu agradeço. Isaías, capítulo 59, verso 21. Pode deixar apagada, porque como eu estou usando o tablet, está dando para ver perfeitamente. O texto diz assim: e esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito não os deixará, nem estas palavras que lhe dei estarão em seus lábios, nos lábios dos seus filhos, e nos lábios de seus descendentes, para todo sempre. Eu, o Senhor, falei. Vamos orar mais uma vez. Querido e amado Pai, querido e amado Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu suplico ao Senhor, Pai, que a palavra a qual foi lida possa falar profundamente ao nosso coração. Pai, nós estamos vivendo um tempo bem difícil, Senhor, e nos preocupamos profundamente com a geração que está por vir. Geração esta, Senhor Deus, que muitos aqui não estarão acompanhando, Pai,
porque já estão na terceira geração a partir daquela que virá. Algumas dessas gerações já estão aqui neste tempo, e essa terceira geração também está, Senhor. Por isso eu clamo ao Senhor. Pai, assim como nós cantamos, a nossa alegria está no novo céu, na nova terra, que também possamos nos despertar a partir da leitura do texto, da exposição da palavra, a responsabilidade que temos diante desta geração a qual está chegando e já chegou. Ajuda-nos, Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. A mensagem, queridos irmãos, a mensagem desse texto é: aliança renovada no Espírito Santo pela palavra de Deus transforma nosso viver diário e forma as gerações futuras. Vamos ler todo mundo juntos? Aliança renovada no Espírito Santo pela palavra de Deus transforma nosso viver diário e forma as futuras gerações. Quero pensar nesse tema, irmãos. A geração que pode perder Deus. A geração que pode perder Deus. Queridos irmãos, leia o livro de Juízes essa semana. Bom, tem 21 capítulos, vai demorar um pouquinho, mas leia. Aí vocês vão observar a seriedade desta geração. Queridos irmãos, geração não é só você é o início dela. A tua geração perpetuará até a volta de Cristo. Somente quando você e toda a sua geração estiver no céu, a sua obra acabou. Mas quando você estiver no céu, você não pode fazer mais nada pela sua geração, a não ser a vida que você deixou. É muito sério, irmãos. Por isso eu quero pensar neste tema. Queridos irmãos, quando vemos o contexto desse texto, e voltando pela questão bíblica, no seu contexto, eu tenho que pensar em algumas perguntas quando eu olho essa imagem. Eu tenho que refletir algumas perguntas. Eu tenho que pensar realmente se eu estou sendo profundamente tocado pelo Senhor diante desta realidade. Primeiro, tenho eu me relacionado com Deus? De que forma meu relacionamento com Deus tem impactado as futuras gerações? Em que área da minha vida é preciso ter mudança para que a minha geração seja preservada? Estando eu no novo céu, na nova terra, a minha geração me seguirá? Tenho eu vivido de forma que impacta esta geração? Sabe, queridos irmãos, esse texto é o texto da minha vida. Porque eu tenho me preocupado com meus filhos, com as minhas netas e toda a minha geração até a volta de Cristo. Eu entendo que enquanto posso, preciso fazer o melhor para o Senhor, de tal forma que elas sejam impactadas e toda a minha geração até a volta de Cristo. Por isso, queridos irmãos, vamos pensar agora no contexto de Isaías 59. Isaías começa com um convite. O verso 1, a palavra de Deus diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar. Então Isaías começa nesse capítulo mostrando o convite de Deus. Mas é interessante que dos versos 2 até o verso 20,
temos na sequência denúncia de pecados do povo e a intervenção salvadora de Deus. E é interessante que no verso 20 diz assim: o Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram dos seus pecados. Ao mesmo tempo que há um convite, eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, há também uma advertência dizendo que o Senhor virá para aqueles que se afastarem dos seus pecados. E logo em seguida, então, Isaías termina com esse texto, o qual lemos. Entendo que Deus está nos dando oportunidade nesta noite para fazermos diferença nas gerações seguintes. Queridos irmãos, salvar essa geração requer o que, primeiramente? O que é necessário para salvar essa geração? Renovação da nossa aliança com Deus. Hoje à noite é uma grande oportunidade de você mudar essa geração. Hoje à noite é uma grande oportunidade de você dar um passo decisivo para a geração que pode perder ou pode perder Deus. Para isso é necessário renovar a aliança. É interessante que o texto começa: esta é a minha aliança. Quando pensamos nessa aliança, essa aliança começa lá no início de todas as coisas. Podemos ver com o próprio Adão, Deus faz um pacto de aliança dizendo: Adão, não faça isso. E Adão faz. E ela se estende a partir daí, através de Noé, Abraão, Moisés. E todas elas têm um propósito só: cumprir a promessa que Deus estabeleceu lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E essa aliança se estenderá até a volta de Cristo. E é interessante, irmão, quando nós olhamos para o povo de Deus, vamos ver a alternância de fazer a vontade de Deus, se afastar da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, se afastar da vontade de Deus. Mas Deus está sempre dando oportunidade. E querido irmão, essa questão da quebra da aliança é algo muito sério. Se nós não realmente estivermos atentos a respeito da nossa vida com Deus, nós vamos comprometer seriamente a geração futura. Não sei se os músicos sabem, mas a Holanda, no ano de 1966, tinha 67% da sua população cristã. A Holanda era o berço do evangelismo, juntamente com outras. Ela enviou missionários, ajudou na expansão do cristianismo no mundo. Entretanto, no ano de 2015, caiu para de 25% a 37%. Hoje, devido à intensa secularização, tornou-se um país menos religioso do mundo. 60% da população declara não ter nenhum relacionamento com Deus. Como entender um país em 1966, onde quase na sua totalidade o Evangelho expandiu e agora, 3 gerações, tornou-se um país secularizado? Sabe, queridos irmãos, isso aqui é um exemplo muito claro para nós. Porque a nossa falta de fidelidade a Deus, quebrando a sua aliança, leva a comprometer a geração futura. E queridos irmãos, é interessante a forma que Deus traz essa palavra inicial: esta é a minha aliança com Ele, diz o Senhor. E essa palavra, diz o Senhor, significa intimidade com Deus. A palavra que é colocada aqui no texto pelo profeta Isaías é Yahvé. Yahvé é o nome de Deus na sua totalidade, o Deus Todo-Poderoso. Elohim é Todo-Poderoso, mas aqui é Deus na sua
essência, representa Deus da forma que Deus se apresentou. E essa palavra, queridos irmãos, ela está presente desde a criação e vai caminhando em todas as alianças. Essa palavra está presente na aliança com Abraão naquele momento, com Moisés, com Davi. E essa palavra representa intimidade. Queridos irmãos, a aliança com o Senhor requer cumprir seus preceitos, suas leis, seus princípios, mas requer intimidade com o Senhor. Com certeza vocês têm se preocupado com a geração futura, mas precisamos ter muito cuidado para que não venhamos quebrar os princípios que Deus estabeleceu. E esses princípios têm que nortear, têm que conduzir nossa vida passo a passo. Desde a criança que desobedece aos pais, precisa rever, como o adolescente na sua caminhada, na influência que ocorre com os colegas, com as colegas. E muitas vezes quebram esta aliança com o Senhor. Ou o namoro que muitas vezes começa quebrando aquilo que Deus estabeleceu, a corte, o namoro, o noivado, o casamento. Aí depois a intimidade na vida. E somente iremos conseguir, queridos irmãos, se tivermos um tempo de intimidade com o Senhor. Queridos irmãos, ter aliança com Deus não significa, não é pertencer a uma etnia, não é pertencer a um território, não é pertencer a um grupo, não é pertencer a uma comunidade, não é pertencer a uma denominação, não é pertencer a uma igreja. Você pode pertencer a tudo isso e não ter aliança com Deus, porque ter aliança com Deus não tem um nome nos anais daquela instituição, no hall de membro da igreja. Mas ter intimidade com Deus é ter uma vida ativa na presença de Deus. Por isso nós vamos observar agora, já no segundo ponto, que manter a nossa aliança com Deus requer uma renovação no Espírito Santo, porque uma intimidade com Deus vem através da renovação do Espírito Santo. É interessante, irmãos, que quando nós observamos no hebraico, a palavra Espírito, muitas vezes traduzida por vento, respiração, mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, desde o início da criação, o Espírito de Deus pairava. Podemos ver que a presença do Espírito Santo é dinâmica. Eu, quando buscava mais conhecer o Espírito Santo, e tenho buscado ainda, porque eu sei que depois que eu ouvi a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e tendo nele crido, eu fui selado pelo Espírito Santo. Mas eu queria mais de Deus. Aí eu entendi de maneira muito simples: agir com os braços e agir na dependência do Espírito. Quando eu ajo na dependência dos braços, eu corto uma árvore com um serrote. Mas quando eu ajo na dependência do Espírito Santo, é uma serra elétrica. Aí você vai deixando que o Espírito Santo vai te conduzindo. Isso é intimidade, queridos irmãos. Quando eu penso nisso, eu penso na experiência de Jó, um homem que foi aprovado por Deus, mas na sua caminhada ele diz: o Espírito de Deus me fez, e o Todo-Poderoso, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ele vai entender que esse Espírito Santo, esse sopro do Espírito Santo, não é aquele ventinho, mas é um mover sobrenatural. Irmãos, eu estou tentando, voltei a estudar, quero atender um pouquinho sobre ar. Os 2 primeiros dias sobre a linguagem, fazer a programação lá, confesso que eu estou mais perdido. Eu falei: Senhor, me capacita. Ó Espírito Santo, misericórdia. Aprenda a depender do Espírito Santo. Eu pedi ajuda do Mateus, a linguagem, aquele negócio lá que você sabe, é mestre nisso, você e Manuel.
Mas, irmãos, aprenda a depender do Espírito Santo. Cada caminhada, cada posição. Olha o que diz o salmista, na experiência de Jó, testificado pelo salmista: quando enviei o teu Espírito, tudo é criado e renova a face da terra. O Espírito Santo não teve somente na criação, mas em toda a história da redenção. Nós vamos ver passo a passo, passo a passo. É por isso que o Senhor Jesus, quando sobe aos céus, Ele diz assim: quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele os conduzirá em toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhe dará o que ouviu, e lhe anunciará o que deve, e anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Não tem como ter intimidade com Jesus sem a presença do Espírito Santo. A nossa oração é em nome de Jesus, mas a nossa intimidade é pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, a renovação ao Espírito Santo de Deus é uma transformação interior contínua, movida pelo Espírito Santo, que restaura a força, purifica dos pecados e transforma a mente conforme a vontade de Deus. Hoje o Espírito Santo continua dando a cada um de nós capacidade, poder, autoridade, conhecimento, sabedoria, para cumprir o propósito qual Deus nos deu, para restaurar as gerações futuras. Precisamos clamar pelas gerações futuras. Queridos irmãos, quando eu vejo o acampamento que vai ter das crianças, eu até anotei aqui para não esquecer, apesar que eu vou falar para as crianças também, marcado pela presença. Queridos irmãos, as nossas crianças, sabendo que elas estão marcadas pela presença de Jesus, aonde uma criança está, Deus está com ela, porque Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias. Queridos irmãos, quando olhamos, que coisa maravilhosa, e olha como Jesus termina: o meu Espírito não o deixará. Por isso que Jesus falou: vocês não vão ficar órfãos, eu irei ao Pai e voltarei. Queridos irmãos, você tem capacidade dada pelo Espírito Santo de cumprir a ordem qual o Senhor confiou a você. Clame pelas gerações futuras. Não clame somente pela sua família. Eu clamo pelos meus filhos, pelas minhas noras, pelas minhas netinhas e toda a minha geração até a última. Clamo todos os dias, mas também eu preciso clamar por todas essas gerações. Clamem, queridos irmãos. Agora, queridos irmãos, manter a geração, manter a nossa aliança com Deus, de forma que essa geração não venha deixar de conhecer Deus, requer uma renovação pela palavra de Deus. O texto diz assim: nem essas palavras, voltando um pouquinho, diz assim, então, voltando só para completar o sentido: o meu Espírito não deixará, nem essas palavras que lhe dei. A palavra aqui é o falar novamente, é declaração escrita, é assunto de discussão, é evento já ocorrido, mas sabemos que é uma revelação divina, e sabemos que Deus age pela palavra. Foi pela palavra que Deus começou todas as coisas. Haja luz e houve luz. E pela palavra Deus vai conduzindo toda a história. Pela palavra Deus vai construindo a história do povo de Israel. O apóstolo Paulo, ele diz assim: como são grandes as riquezas e sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível de entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precise depois restituir?
pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja dado toda a honra e toda a glória. Queridos irmãos, prestem atenção numa coisa aqui. Quando tudo foi criado, sabemos que a revelação da palavra era progressiva. Quando Abraão recebe do Senhor uma missão, ele tinha uma aliança com Deus, ele não sabia tudo o que ia acontecer. Por isso que nós vamos vendo aí Jeová Jireh, Jeová Rafá. Cada vez que apresenta o segundo nome, foi uma experiência profunda que aquela pessoa teve com Deus. E aí passamos a entender um pouquinho mais. Mas hoje nós temos, queridos irmãos, a palavra de Deus revelada. Queridos irmãos, manter uma aliança com o Senhor requer ouvir a palavra do Senhor. E ouvir a palavra do Senhor não significa que Deus se vai manifestar para você de forma sobrenatural. Ele pode fazer isso. Ele faz isso para a glória dele. Mas nós temos a palavra revelada. Queridos irmãos, se nós realmente queremos alcançar essa geração, a qual pode estar decretada e algumas morrerão sem conhecer a Deus, nós precisamos manter a nossa aliança com Deus, e isto requer uma renovação da palavra. Agora, queridos irmãos, quando eu penso aqui, eu fico mais pensativo. É tão lindo ver essa imagem, uma família na sua terceira geração. E quando eu estava estudando esse texto, eu sempre penso na minha família. E aí você percebe nitidamente, eu estou com 70 anos, eu tenho uma neta de 5 aninhos, a diferença entre elas são 65 anos. Está na terceira geração, há 6 aninhos, joia. 6 aninhos, viu? Ela já me corrigiu, vovô é 6. Queridos irmãos, terceira geração. O que é preciso então para que você possa, a partir do momento que você está renovando, hoje você está renovando a aliança com o Senhor, amém? Amém. O pastor vai fazer esse amém mais forte, viu, pastor? Com certeza. Mas, queridos irmãos, então a renovação com o Senhor significa olhar para aquilo que o Senhor fez e renovar minha aliança com Ele. Isso requer então deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida, deixar que a palavra de Deus mova a sua vida. Mas presta atenção aqui, meu querido irmão, é preciso a prática. Por isso que nós vemos aí que a renovação requer continuidade geracional. Continuidade geracional, o que é? É a transferência intencional. Você acha que eu não converso com as minhas netas intencionalmente? Sim. Converso com ela intencionalmente. De valores, legados, fé e responsabilidade com a geração seguinte. Queridos irmãos, nós temos que aproximar das nossas crianças com a intenção de levá-las a conhecer Jesus Cristo. Por isso, toda vez que você pregar ou conversar com uma criança, é uma grande oportunidade. E queridos irmãos, é responsabilidade de uma geração para que a seguinte, para a geração seguinte, garantindo que esta geração conheça os princípios eternos de Deus. E aí sim nós vamos garantir essa geração. E é interessante, irmãos, que a expressão diz assim um texto: elas estarão em seus lábios. Começa aquilo que você fala. Presta atenção nisso aqui. Viver o que fala significa falar o que vive. Se você fala e não vive, cala a boca. É preciso viver, falar e viver. Irmãos, eu tenho pecado. Eu falho. Falho com a minha esposa, falho com meus filhos, com as minhas netas. Eu sei.
Mas quando eu peço, Senhor, me ajude, Senhor, porque aquilo que eu falo, eu preciso viver. Então, se eu vivo o que falo, eu preciso falar o que vivo. Precisamos pensar, queridos irmãos, é uma mensagem autêntica, uma mensagem que é vivida continuamente. É a palavra de Deus colocada na boca do povo, trazendo transformação para o corpo de Cristo. E somente assim as gerações futuras serão alcançadas. Olha o que diz o texto: esteja na sua boca e depois nos lábios de seus filhos e nos lábios dos seus descendentes. Aqui a ideia é uma descendência. Aqui o profeta, depois vem o povo, vem a sua descendência e geração futuras. E a expressão nos lábios de seus filhos, nos lábios do seu descendente, mostra que a ação não depende só do profeta. Se eu posso fazer meu trabalho, mas se meus filhos não fizerem, eu não vou completar, por mais que eu influencie as minhas netas. Então, queridos irmãos, é uma continuidade. É o que o pastor tem falado em relação à preocupação dele com sua geração. É o pastor Lucas que, mesmo as crianças estando pequenas, ainda continua trazendo. Olha o que diz Joel a esse respeito: conte a seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles, transmitindo essa história de geração em geração. Joel capítulo 1, verso 3. Deus então nos adverte, queridos irmãos. Olha o que diz Deuteronômio: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinará aos teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, relacionamento, e ao deitar-se, ao levantar-se, em todo momento. É interessante que Deuteronômio, que a ideia é repetir mesmo, lá no capítulo 11, verso 19, ele coloca: ensinai a vossos filhos, falando delas assentado em vossas casas, andando pelo caminho, deitando e levantando. E o texto diz aqui, quando vamos continuar isso, olha o que diz o texto: para sempre. E esse sempre se finda lá no novo céu e na nova terra, ou quando você estiver vivo. E aí, queridos irmãos, o texto diz assim: eu, o Senhor, falei. Deus falou, está falado. Queridos irmãos, aliança renovada no Espírito e na Palavra de Deus requer um viver diário, de tal forma que transforma as gerações futuras. Sabe a minha alegria? Eu estou diante de uma igreja que tem se preocupado com esta geração. Amém? Amém. Logo no início do culto, nós vimos o quê? Nosso futuro pastor Adriel falando o quê? 2 acampamentos. Um para as nossas crianças e outro para os nossos jovens. Queridos irmãos, multiplique isso. Vamos fazer realmente que as nossas gerações, a partir das nossas gerações, possam impactar profundamente. A você, querido adolescente, a você, querido jovem, comece, faça uma aliança com Deus, faça algo novo, recomece. A você, querido irmão, querida irmã, que de repente tem caminhado de forma que não está agradando tanto ao Senhor, recomece, faça uma nova aliança com o Senhor, recomece o viver, o novo viver. Quero orar pela igreja, logo após estarei passando a palavra ao pastor. Antes da oração, por que nós temos a ceia? Por que nós temos a ceia? Porque é um memorial. O que Jesus falou? Fazer isso até que eu volte. É um marco. Podemos ver que na história de Israel foram colocados marcos. Quando Josué deixa uma parte do povo antes do Rio Jordão,
e essa parte vai, avança para lutar, depois que ela volta, ela se constrói um marco. Presença de Deus. Queridos irmãos, faça da ceia de hoje um marco na sua vida, em todo momento da ceia, e todo momento você possa repensar nisso. Vamos orar mais uma vez, depois a palavra vai estar com o pastor José Roberto. Pai querido, eu quero clamar ao Senhor por esta geração que hoje está aqui, Senhor. Aqui nós temos geração da primeira geração, aqueles que já estão com seus 60, 70, 80. Mas talvez, Pai amado, essa geração não está tendo o privilégio de ver as suas gerações seguintes estar seguindo o caminho do Senhor. Eu quero clamar então por esses queridos irmãos e irmãs que muito fizeram, talvez encontraram a palavra do Senhor mais tarde, não teve o privilégio de inculcar na vida dos filhos, e agora os filhos já não estão seguindo os seus passos. O Espírito Santo de Deus visita a geração deles, Senhor, dessa primeira geração, e alcance-o para a glória de Deus. Mas também aqui nós temos a segunda geração, Senhor Deus. Muitos desses, Senhor Deus, investiram na vida dos filhos, mas os filhos estão fora do teu caminho. Fortalece, Pai, essa segunda geração, para que não venham desanimar nem se culpar. Porque o diabo gosta de falar assim, talvez falou no coração de alguns: você falhou. Mas eu quero glorificar o Senhor, Pai amado, porque eles estão aqui. E o Senhor está trazendo um tempo novo para que eles possam continuar orando, clamando. Querido e amado Espírito Santo, o Senhor convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas, Senhor, aqui está a terceira geração. E eu louvo ao Senhor, porque como a minha neta, que é a terceira geração, está aqui já conhecendo do Senhor, da palavra do Senhor. Por isso eu quero clamar pelas nossas adolescentes, pelas nossas crianças, até jovens que fazem parte desta geração. E elas vão deparar, Senhor Deus, com pessoas que não conhecem o Senhor. Por isso, Pai, eu quero clamar por essa terceira geração que se encontra aqui, Senhor. O Espírito Santo de Deus, que os nossos adolescentes que estão aqui neste momento possam renovar uma aliança com o Senhor e possam caminhar um tempo novo na presença do Senhor. Pai, eu quero clamar também para os pastores do futuro. Aqui nós temos o Mateus, o Adriel, o Gabriel, e outros que vai levantar, Senhor, que eles vão lidar com essa geração, Senhor. O Espírito Santo de Deus, prepare-os para esse momento. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar ao Senhor, faça algo novo agora, Senhor. Pai, precisamos avançar, que cada coração sem Jesus é um campo missionário. Ó Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, eu suplico a Ti, aviva a Tua igreja, aviva, Senhor, traga um tempo novo de restauração.